Paramos aqui em um restaurante luso brasileiro, né? E estamos em Cabo Frio, no bairro Português. É na nossa mansão. Pô, o garotinho ficou sem pipa. Bom dia! Muito bom dia! Bom, o dia amanheceu muito chuvoso. Agora acho que tá parando, a previsão é de parar totalmente às 8 da manhã. Agora são mais ou menos 7h30. Ontem teve muito vento aqui. A nossa barraca resistiu bravamente. Tinha hora que ela ventava tanto que ela entortava toda aqui. Exatamente. Teve até uns vizinhos nossos aqui que eles fugiram do vento. Migraram para outro lugar ali que é mais coberto, onde não cai chuva. Mas a nossa barraca resistiu bravamente. Mesmo ela já tendo 6 anos, né? Quase não foi usada, mas 6 mesmo anos, assim. 5 estocadas dentro do armário. E a gente não sabe ainda o que a gente vai fazer, mas provavelmente a gente vai dar uma passadinha ali em Cabo Frio, que Cabo Frio é uma outra cidade aqui da região dos lagos que é muito bonita. E aí vamos mostrar para vocês. Enquanto o Léo vai levantando e preparando o nosso café da manhã, eu vou mostrar um pouquinho aqui do camping para vocês, que esse camping aqui parece até que eu tô em Portugal. É nível Europa esse camping aqui, né? E me surpreendi. Eu me surpreendi muito também, porque já fiquei em vários campings aqui no Brasil e nenhum chega nem perto desse camping aqui. Então bora lá pro tour do camping. Bom, aqui é uma área de tenda onde tá a nossa barraca, né? Nossa mansão. Esse aqui não é uma barraca. E toda essa área aqui dá pra parar tenda. Você vê que tem uma tendinha ali. E tinha 2 tendas aqui ontem, só que eles saíram, foram para uma outra área. Eu vou mostrar pra vocês. E todas aquelas áreas que tem uns pretinhos ali, os pretinhos são pneus de carro que é para delimitar a vaga. E você tem que parar certinho ali, 45 graus. Depois daquela área ali, onde tem também outras amendoeiras, é também área para você parar e montar sua barraca, área de camping. E aqui outra área, né, ali na frente, outra área de camping bem legal. Eu gostei muito desse camping, ele é muito bem organizado. Isso antes de chegar lá na casa, né, que a casa faz parte do camping também, mas aí o aluguel, né, é diferente, né, para você ficar. Essa região aqui também vou lá do outro lado. Aqui é a rua e essa parte aqui da rua não faz parte do camping não. Então o camping ele é dividido de um lado e do outro. Essa parte aqui tem as casinhas, são várias casinhas ali. Tipo os tipis que a gente tem em Portugal, é muito comum, né, em Portugal os tipis. Aqui são mais vagas de estacionamento. Eu acho que aqui também dá pra botar a barraca, que é tipo o nosso lado ali, né? O lado que a gente botou nossa barraca. Então aqui as amendoeiras, e ficar embaixo da amendoeira não é uma má ideia não. Principalmente aqui, né? Que em camping é diferenciado. Eu vou entrar ali pra mostrar aqui dentro pra vocês, mas eu vou ver se eu encontro um lugar que eu não filme as pessoas. Bom, o tour ali dentro eu fiz um pouquinho diferenciado porque tinha gente ali dormindo, ainda é bastante cedo, né? Então eu resolvi não incomodar as pessoas, mas é uma área coberta, 100% coberta. Tem bastante área que dá pra você deixar ali a sua tenda. Eu não gosto muito porque o chão fica muito duro ali, né? Porque é de piso normal, não é grama, não é areia. Mas, né, se a pessoa tá passando sufoco, tem uma barraca que não aguenta chuva, não aguenta vento,
ali é mesmo o ideal. Então o cara pensou até nisso, né? O cara que montou esse camping, e eu achei o camping muito bem estruturado. Tem uma parte ali que tem uma churrasqueira, um forno e tem o banheiro. Eu não entrei no banheiro porque eu não sei ali qual é o masculino, qual é o feminino, eu acho que ainda tá um pouco em obra. E aí eu resolvi não entrar porque certamente eu ia escolher o lado errado. Aqui, ó, do lado de fora, aqui dá pra ver que realmente tá ainda em obra, né? Eles ainda estão fazendo obra aqui. E aqui é mais área de estacionamento. E do lado de lá, a parte dos motorhomes, né? Então, motorhome, caravana, tem van home, tem ônibus motorhome. É muita coisa. É bem grande aqui. O que vocês acharam desse camping? E aqui eu não consigo passar, do lado de lá. Aqui também é uma área de camping. Mas aí, essa área aqui, você botar sua tenda aqui fica bem mais complicado, né? Pelo menos na minha opinião, porque vai ficar difícil quando tem muito sol. Se bem que agora não seria um problema, né? O que eu achei mais interessante desse camping aqui é essa parte aqui. Tem até uma oficina mecânica aqui atrás. Vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Tem uma oficina mecânica, cara. Então, se você vier pra cá e quebrar seu carro, você pode consertar aqui. Tem até uma cabra ali. Isso é o Rio de Janeiro. E aqui, ó, tem um campinho de futebol. Tava precisando cortar aí a grama, né? Mas tem um campinho de futebol aqui. É bem grandinho até. Eu não sei se ele vai expandir pra lá o camping ou não. Aqui tem uma árvore bem grande. E aqui é uma área de churrasqueira. São várias churrasqueiras aqui. Eu gosto desse estilinho aqui assim, ó. Esses barrilzinhos assim, tu para e tal. E aqui a churrasqueira. O ideal é você trazer sua grelha depois, né? Só pra... Bota a tua grelha aí. Mas tem aqui 4 churrasqueirinhas. Muito top. Vou mostrar mais aqui a área dos motorhomes. É uma área bem grande de motorhomes. Inclusive eu acho que nossas histórias, quando veio aqui, eles ficaram aqui nesse camping. Se eu não me engano, quando eles vieram aqui em Arraial, que eles ficaram no camping. Ó, sensacional, é bem grande mesmo. E tá cheio. Ah, esse aqui tá vendendo. Se você quiser, 65 mil reais a caravana. Aqui o banheiro masculino. Aí tem um chuveirão aqui, eu nem tinha visto esse chuveirão. Tem um chuveirão bem legal. Aqui a pia, né? Porque se você tá fazendo churrasco, às vezes você tá aí com as coisas que você precisa. Tem aqui umas geladeiras aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém. Não? Aqui tem várias geladeiras. Parte do churrasco sempre fica mais sujinha. Aqui mais pia para você lavar suas coisas, né? E agora eu vou... Outro chuveirão. Chuveirão maneiro. Agora eu vou entrar no banheiro feminino. Mas vamos ver se não tem ninguém. Não. Olha, tá muito legal esse banheiro aqui. Muito maneiro, bem limpinho. Vou entrar aqui em um dos boxes. Ó, o box.
Aqui é a área dos vasos. Ó, tudo branquinho, tudo bonitinho. E aquele ali é a cadeirante, né? É tanto o vaso sanitário quanto o chuveiro. E agora nós vamos lá pro nosso lado de novo. Uma coisa interessante desse camping é isso aqui, ó. Uma casa na árvore. Tem uma casa na árvore aqui e é muito legal essa casa. Dá para 3 pessoas. Na verdade são 2 casas, mais uma eles ainda estão fazendo. Mas essa daqui, ela já tá pronta e dá para 3 pessoas. Dá para 3 pessoas e ela tem ar-condicionado, tem o banheiro privativo dela. E é muito bonitinha. Deve ser muito legal ficar ali em cima, né? Deve ser muito legal. A única questão é o valor, né? Porque custa R$75 por pessoa. Eu não sei se vai variar. Provavelmente vai variar, tipo, em épocas mais carnaval, em épocas mais altas, né? De temporada mais alta ainda, deve variar ainda o valor. Mas que é bonitinho ali né? Tem até umas cadeirinhas ali, você ficar ali assim de boa, aproveitando o dia, deve ser muito top. Eu ia curtir bastante. Aqui são 3 chuveirões, 4 na verdade, porque um tá sem o coisinha, só cai a água. E de noite ele fica iluminado, fica azul, para mostrar que esse aqui é a entrada do banheiro masculino. E do outro lado fica rosa, que é para mostrar que é o feminino. Bom, aqui é o banheiro. Esse banheiro aqui muito limpinho. Gostei muito desse camping. Esse camping aqui, o padrão dele é altíssimo. Ó, chuveiro, água quente e água fria. E é tudo branquinho. Aqui só tem que ter cuidado para não fechar a mão. Eu já fechei a mão aqui. Aqui é onde é o vaso sanitário. Tem que botar uma iluminação porque o moço dono aqui não ajudou. Mas ó, direitinho. Vai começar aqui a nossa luta agora, que é pra acender o fogareiro. Já foi, o fogareiro já foi. Muito vento. Agora vai ser manter isso aqui ligado, né? Já tem o azeite e aí agora é botar o ovo, esperar dar uma esquentada para botar o ovo e deixar, ver se eu consigo fazer ele sem ser mexido. Será que eu consigo? Eu acho que vai grudar de novo, que nem ontem. Mas tá bom, se grudar eu mexo ele. Ó galera, a gente comprou esse azeitezinho aqui ontem, ó. Nunca vimos esse azeite lá em Portugal. Mas ele é galo. Mas tem um dia a dia lá e tem um... Tem um dia a dia lá? Vermelho. Ah, lá é vermelho. Lá muda a cor então, né? Eu acho que muda o rótulo, né? Porque o verde que tem aqui, que a gente viu e que não é igual de lá, também tem um verde lá. Na verdade, acho que tem 2 verdes, 2 azuis. Mas eu acho o azul é o que reserva lá em Portugal. Não, tem 2 azuis. Tem um reserva e um outro. E aí eu acho que o que vem pra cá tem um que é reserva também. Só que eu acho que é tudo azul normal. E só aqui. Por curiosidade, né? O Brasil é o país que mais consome azeite galo no mundo. Mas o azeite galo é muito bom, né? Tá caindo aqui uns pingos de água. Daqui a pouco vai começar a chover de novo, vai acabar aqui nosso café. Olha só a técnica, você bate na cadeira de praia. É isso, tem que trabalhar com o que tem, né? Isso aqui é acampamento roots de verdade, amigo. Esse aqui é o rústico mesmo. Não foi suficiente. Agora sim.
Ai. Ô, Luciene, deu mole agora, hein? Garoteou. Garoteei totalmente. Mas tá bom. Tá ficando bom, vai ficar bom. Só lavar vai ficar sem sal. Hoje não tem sal. Não tem sal, mas o sal do queijo salga ele. Já estamos aqui na estrada, sentido Cabo Frio. Vamos nos despedir de Arraial. Mas a gente tá no camping ainda. A gente só vai se despedir de Arraial agora porque a gente tá indo para Cabo Frio. Mas em breve a gente tá aqui de volta no camping. Aqui a estrada para Cabo Frio, a gente veio em outra estrada, né? Porque viemos de Figueira, Saquarema, sai pro Saquarema, entramos ali em direção à Praia Seca, passa por Figueira e já chega aqui em Arraial, o Monte Alto. Exatamente. E agora a gente está fazendo o caminho para Cabo Frio. Se a gente tivesse vindo pela Via Lagos, eu acho que a gente ia passar em Cabo Frio primeiro, não é isso? Pela Via Lagos você tem que ir para Cabo Frio para depois vir aqui para Arraial do Cabo. Exato. E paga pedágio lá. Paga pedágio, e pedágio agora tá salgado, né? Ainda mais quando chega fim de semana. Então, fica a dica aí, de repente usa ali, passa por Saquarema é lindo, passa por Araruama, Praia Seca, passa lá em Arubinha, que a gente foi lá. O grande problema dessa estrada que vem de Saquarema é a buraqueira. Muito buraco. De Maricá até Saquarema é só buraco. Até aqui, né, na verdade. Porque quando chega ali em Figueira também tem bastante buraco. Mas olha que paisagem bonita, meus amigos. Isso aqui é lindo demais, né? De um lado é duna, do outro lado é duna. É só duna isso aqui. É tudo duna. Vou mostrar aqui. A vegetação das dunas cobre a areia, mas é tudo duna. Essas casas foram construídas em cima das dunas. Todas essas casas aqui é tudo construído em cima de duna. Então, aquelas casinhas, quando a gente foi lá ali na região de Sesimbra, esqueci daquela praia lá pra Ponte do Alheio, não é isso? Telha? Ponte da Telha? Ponte da Telha, aquelas casinhas ali, tá tudo dentro da faixa de areia, nas dunas. Aqui em Cabo Frio a gente não sabe o esquema de drone, mas em Arraial do Cabo não pode subir drone em lugar nenhum. E a gente descobriu por que não pode subir drone. Porque as pessoas são sem noção. Elas vão lá filmar as mulheres na praia. Povo sem educação, né? E a prefeitura também não está dando autorização. Segundo o fiscal, que fica na entrada da praia, das prainhas do Pontal, e o que fica também na entrada da praia do Forno, do trilho da praia do Forno. Proibido o drone. Proibido. E na praia do Pontal também tem uma placa lá, proibido drone. Nenhuma praia em Arraial do Cabo pode usar drone. Nenhuma porque praia. As pessoas não têm educação. As pessoas são sem noção, voam em época que não pode voar, não tem... Isso segundo o fiscal, né? Ele que falou isso pra gente. A função do drone é mostrar a paisagem, não é mostrar pessoas. E nem fazer voos perigosos, né? Se tiver muito cheia a praia, não pode voar drone. Se tá com muita ave ali, também não pode voar drone, porque pode machucar alguém e pode machucar os bichinhos também. Então tem que ter consciência. E aí é por causa de uma meia dúzia de pessoas que fazem as coisas erradas que o resto todo paga, né? Então é por isso que a gente não tem imagens aéreas de Arraial do Cabo. Então se você sentiu falta, é por isso, porque realmente não pode subir drone em nenhuma área. E eles revistam, quando você vai entrar pra praia, eles revistam pra saber se você tem caixinha de som, pra saber se você tem algum item de vidro, né? Garrafa, alguma coisa assim. E também eles revistam pra saber se você tem drone. E é isso aí. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? As pessoas não têm noção das coisas e aí só fazem besteira e todo mundo paga por isso. Bom, e aqui em Cabo Frio, diferente de Arraial do Cabo, você tem a opção das maquininhas, tipo
tipo um totem para você fazer o pagamento do estacionamento, porque lá em Arraial era só com aplicativo. Aqui não, aqui você tem o aplicativo também, mas também tem o totem ali. A gente fez a compra, custou R$10 por 5 horas. Eu achei que valeu muito a pena. E a gente está logo aqui na frente da Praia do Forte, que é a principal praia de Cabo Frio. Exatamente. Tem um posto de policiamento ali, né? Tem um carro de polícia ali. Então aqui é um lugar que aparentemente, pelo menos, a gente acha que é bastante seguro. Principalmente porque agora, né, tá nublado, não tem quase ninguém. Então a gente prefere deixar o carro num lugar assim mais tranquilo. E bem aqui de frente para a praia tem uma pista de skate com 2 polos. Agora tá meio molhado, né? Então não sei se é uma boa ideia andar de skate ali, mas tem um pessoal de bicicleta e tem a pista em si. Pô, essa pistazinha é bem bonitinha, eu não me lembrava dela não. Você se lembrava, amor? Não, faz tempo que eu não venho aqui. Deve ter uns 19, 18 anos que eu apareço aqui pela Praia do Forte. Então, eu não me lembro não. A última vez que eu vim aqui foi uma vez que eu fiz um mergulho aqui em Cabo Frio. E foi um mergulho bem legal, porque a companhia de mergulho que a gente fez o mergulho, eles têm tipo um deckzinho que o barco para bem na frente lá. Então eu curti bastante. Foi a última vez que eu vim aqui. E depois nunca mais, mas também não fiquei passeando, né? Pô, o garotinho ficou sem pipa. Só deixaram o carretel de linha aqui dele e a pipa deve ter voado. Será que alguém cortou o garoto? Voou, ele perdeu, né? Porque aqui venta muito, né? Acho que alguém cortou, passou o cerol em cima dele. Passou, né? Cabo Frio é conhecida pela sua ventania, né? Se a Arraial do Cabo tava ventando, imagina Cabo Frio. Tem uma galera do surf ali, ó. Aqui e na Praia do Foguete, aqui é a Praia do Forte e na Praia do Foguete tem muito surf. E a galera já tá lá, ó. Já tá preparada. Ó, e no ano que vem, ó, vai rolar Cabo Folia, hein? Vai ter Cláudia Leite, Timbalada, agora essa Glória Groove. Eu não conheço. Se essa cantora for nova e é de micareta, se me atualize, porque eu tô há 5 anos fora do Brasil e não conheço. E de Cabo Folia eu entendo que eu já participei de 3 Cabo Folia, 2004, 2005, 2006. Ou foi 2003, 2004, 2005. Porque depois deu uma parada e acho que agora tá voltando. Vai ter também Ivete Sangalo, Xande do Harmonia e Monobloco. Monobloco é o que eu gosto. De todos. Ela não gosta de micareta, ela não via pra micareta não. Eu não participava sempre. E já tá voltando aqui a micareta para Cabo Frio, que é o Cabo Folia. Durval Neves, ó, Durval Neves também da minha época. Léo Santana veio depois, já não participava mais de micareta não. Mas você conhece, Conheço, né? o Léo Neves. Agora aquela Grove lá, não recordo Esse de aí, nenhuma ó, micareta de música baiana. Não sei se é da baiana. E Dub Dogs? Também não conheço Dub Dogs não. Também não conheço não. Esse lado aqui da orla, a rua tá fechada. Deve ser para a área de lazer no dia de hoje. No dia de hoje é área de lazer. Você fica à vontade, o carro não passa aqui. Isso é muito bom, né? Porque dá pra você curtir bastante o local, dá pra você fazer aqui o seu lazer, sua caminhada, seu ciclismo. Parece tranquilo. que vai rolar uma feirinha aqui também, né? Deve ser as feirinhas que acontecem sempre aí no fim de semana, né? E ali tem uma estátua ali, ó, um jogador, se eu não me engano, é do Leandro, ex-lateral do Flamengo e da seleção brasileira. Ele é natural daqui? É natural aqui de Cabo Frio. Se eu não me engano é do Leandro. Não é isso? Leandro de Souza Ferreira. Isso aí, ó. Leandro, ex-lateral do Flamengo e da seleção brasileira. Ele é natural aqui de Cabo Frio e recebeu essa justa homenagem aqui. Não é meu time, mas jogou muito. Esse jogou muito. Mas se jogou muito, não é questão de time, né? É questão do jogador.
E ó, eu tô vendo bastante botafoguense ultimamente aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca vi tanto botafoguense na minha vida. Na minha rua tem bastante botafoguense. Eu só conheci um. Qual um? Rodney. Só o Rodney. Na minha rua, lá onde eu moro, lá em Anchieta, tem bastante botafoguense. Inclusive em 95, quando o Botafogo foi campeão com Túlio Maravilha e Donizete, eles fizeram lá um carnaval, né, com aquele título. E eu participei com o vascaíno, coligado, amigo do botafoguense. Participei da festa. Porque festa é festa, amigo. A gente tá ali, comemora e bebe. Beber cerveja e... Não existe briga, não existe briga. A gente tá comemorando. E esse cantão aqui tá sensacional, gente. Não tá ventando. Acho que tá até diferente, porque Cabo Frio é a terra dos ventos, pô. É a terra dos ventos. Tá merecendo, acho, até um mergulho, hein? Daqui a pouco. Primeiro vamos dar um rolê. Tá bom, vamos continuar nosso rolê e depois a gente dá o tchum. E aqui, um pouquinho diferente de Copacabana, que é conhecido pelas suas ondas. Calçadão, na né? Calçada. Das pedras portuguesas, com formato de ondulações. E aqui em Cabo Frio tem uma ondinha e vários peixinhos. No litoral lá das praias do Rio de Janeiro, a maioria do calçadão é tudo com pedras portuguesas, com formato de desenho diferente. Nós saímos um pouquinho ali da Praia do Forte, agora estamos caminhando até ali a travessia do canal, que a gente vai tentar visitar ali um outro lugar famoso aqui de Cabo Frio, muito visitado por moças e meninas. Exatamente, que é a Rua dos Biquínis. A gente está passando aqui pela rua aqui, bem larga aqui, em Cabo Frio. Tem mão contra mão, é tranquilo aqui, né? Aqui, ó, promoção individual do churrasco. Rodízio, hein? E o rodízio, casal, 169. Rodízio de casal, 169 no dinheiro ou Pix e no cartão 189. Então significa que no cartão é a mesma coisa, o individual. É R$ 99,90. É bem bonitinho aí. É bonito. Tá chegando aqui numa parte que é a primeira parte que foi povoada aqui na região de Cabo Frio. Ali mais na frente tem até umas casinhas antigas assim, estilo colonial, de pescador colonial, é bem pequenininha. Se eu não me engano, tem uma igrejinha aqui que é das mais antigas aqui da região dos lagos também. E aqui, como é o centro, tem bastante bares. À noite aqui é o furdunço. Aqui é o fervo à noite. Na minha época, 20 anos atrás, quando eu vinha pra cá passar finais de semana, que tinha um amigo meu que tinha apartamento aqui, a gente vinha pra cá, galera, aqui a gente curtia bastante. Fazia festa. E lá e cá tem sempre um Brasil e Portugal perto de nós. Exatamente. É isso aí. Barzinho aqui, ó. Deve ser de algum português. Sabe que aqui no Brasil tem bastante portugueses. Inclusive meu avô já teve bastante bar, quitanda. E não podia faltar nosso bacalhau no Natal. Natal tá chegando. E lá em casa, amigo, aqui atrás do bacalhau, hein? Eu vou lá na Cadeg comprar bacalhau. Na Cadeg tem bastante bacalhau português. Isso aí, vamos lá. Vamos lá na Cadeg comprar um bacalhau pra gente fazer de Natal, hein? Bom, um restaurantezinho italiano. Parece ser um restaurante italiano. É. E ali na frente já é o canal. É o canal. Onde fica também a Ilha do Japonês. Eu acho que a gente não vai conseguir atravessar pra Ilha do Japonês porque a maré não deve estar baixa o suficiente. Isso aqui que não é Búzios, pô. Sim, tem. O Chemichu tem Búzios. Essa creperia é bem famosa. E onde é que caminha pra ir pra Ilha do Japonês, será? Eu acho que a gente vai ali. É pra ali? Ali é a Ilha do Japonês. Bem lá embaixo aqui é a Ilha do Japonês. Quando a maré tá baixa, você consegue atravessar pra Ilha do Japonês. Eu acredito que seja ali onde tá aquele cara ali, ó, de barco a remo. É mais ou menos por ali. Você desce ali e vai andando
para a Ilha do Japonês. E ali é onde tem umas pessoas com uma camisa bem rosa, assim, é onde chega. E aí você consegue até dar a volta à ilha. Ela não é muito grande. Vai ser bem legal, né? Para um passeio bacana de fazer. Aqui, a água é bem transparente, como tem o sol refletindo ali, fica bem bacana ali, parece que é umas praias do Caribe também. É porque hoje também não tá, o tempo não tá ajudando muito, tá muito nublado, aí a água também tá meio turva. Mas normalmente é incrível, é igual aquelas águas que a gente mostrou nos vídeos anteriores de Arraial do Cabo, sensacional. E em frente aqui o canal tem vários hotéis, restaurantes, pousadas bem estruturados, bem bonito aqui. Aqui é muito bem estruturado, a gente não tem do que reclamar de estrutura aqui em Cabo Frio. E aqui tem os passeios de barco também, se você quiser fazer. Passeio de barco, jet ski, quadriciclo. É só procurar qualquer agência aí que todas elas fazem esse serviço. Daí pra Ilha do Japonês estavam cobrando R$25. Eu acho que não vale a pena. Por quê? Porque você pode ir andando, né? É só escolher a maré certinha que você consegue fazer caminhando. Mas você que é turista e vem pra cá e quer ter uma comodidade, faz o passeio. Se você quiser fazer, tá aí, ó. Nós somos mais locais da terra, então a gente não faz passeio turístico aqui. Não é que a gente não faça, a gente pode fazer, mas a gente quer fazer uns passeios que são diferentes, aqueles que a gente não consegue chegar caminhando. Isso aí. Não posso caminhar, pra que eu vou pagar, né? As primeiras casas em Cabo Frio foram construídas pelos portugueses que começaram a ocupar a região em 1606. Olha isso, meus amigos, 1606 é muito tempo atrás. Nessa época foi erguido o Forte de Santo Inácio e fundada a Vila de Santa Helena de Cabo Frio. Eu acredito que seja essa vilazinha aqui, né? Porque o forte está ali pertinho, então... Cabo Frio é a 7ª cidade fundada aqui no Brasil. É a 7ª cidade mais antiga, então, né? E o nome da cidade, né? Cabo Frio, se dá pelo intenso frio que acontece aqui nessa região entre junho e agosto, né? Junho, julho e agosto. É a época de inverno aqui no Brasil. Exatamente. E aqui é mesmo muito frio. E o vento passa cortando a gente muito gelado. É a nortada. Aqui é o norte do estado, né? Já tá chegando no norte. Agora estamos entrando aqui em outro lugar que é muito restaurante. A igrejinha antiga. A igrejinha antiga ali, né? Tem vários bares aqui. Aparentemente tem uma feirinha aí rolando, né? Um pouquinho ali do centro histórico ali de Paraty. Né? Pois A diferença é que aqui... antigas aqui, coloniais. Aqui é paralelepípedo, não é calçada pé de moleque. Vai ter um evento na igreja. Ah, é? Vamos ali olhar então. Fantasiada. Tem a feirinha aqui rolando. Agora nós estamos aqui no Largo de São Benedito, no bairro Passagem, que é o bairro mais antigo aqui de Cabo Frio. E ali atrás, ó, tem uma igrejinha. Vou passar ali, que é a igreja de São Benedito. Aqui no largo tá rolando uma feirinha. Tem muitos restaurantes aqui nas redondezas aqui do largo. E olha como as casinhas são bonitinhas aqui. São todas casinhas coloniais. E esse bairro aqui havia muitos portugueses aqui, né? As criancinhas jogando capoeira, né? A estátua das criancinhas. E aqui, ó, quintal restaurante, são vários restaurantezinhos. Tem uma casa que é bastante comum em Portugal, que a casa passa por cima da rua.
Pelo menos lá em Vila do Conde a gente já viu algumas. E por aqui todas as casinhas estilo coloniais, né? Muito bonitinho aqui, em volta do largo. E no largo acontecendo a feirinha. Tem uma cama elástica ali para as crianças. Muitos restaurantes aqui. Tem inclusive um restaurante em português. Eu não sei se ele tá aí ou não. Mas se ele não tiver, se ele tiver aí, a gente vai tentar falar com ele. E aqui tá a igreja de São Benedito. Muito bonitinha, né? Uma graça. E aqui o bairro da Passagem é a área de povoação portuguesa mais antiga aqui de Cabo Frio. E foi a única parte urbana de Cabo Frio entre 1616 e 1660. Então esse aqui é muito antigo, esse bairro da Passagem. E dá pra ver, né? Porque ainda remete aqui aos tempos coloniais e àquela época, dado as suas casinhas ainda preservadas, né, da época colonial, pelo menos do estilo colonial. A gente não sabe, pelo menos eu não sei. Se você sabe, escreve aqui nos comentários. Eu não sei se essas casas ainda são as casas daquela época, mas pelo menos mantém-se essa característica muito interessante, muito bonitinha dessas casinhas. Lembra um pouco até Paraty, tirando a parte das calçadas, né? Que as ruas são de pé de moleque lá em Paraty, e aqui não, aqui são as ruas, elas são de paralelepípedo normal. E caminhar aqui por essas pequenas ruas, essas ruelas aqui de Cabo Frio é uma coisa muito boa. É o melhor presente que você pode se dar, porque isso aqui é muito incrível. Então, se você vier aqui visitar Cabo Frio, não deixa de passar aqui pelo bairro da Passagem, para os restaurantes, e você ainda vai voltar no tempo. Exatamente, vai reviver o período colonial dado a essa arquitetura maravilhosa. Nós paramos aqui em um restaurante luso-brasileiro, né? E estamos em Cabo Frio, no bairro português. Então, o ideal é o quê? Parar no restaurante luso-brasileiro. Afinal, é um bairro português dentro do Brasil, né? Já pedimos logo um bolinho de bacalhau, que é pra matar logo a saudade da nossa terrinha. Eu vou na mão mesmo, meu amor. Não tem esse negócio não. Vamos ver se tá bom. Tem bacalhau pra caramba, hein? Tá bem bom, hein? Não é igual da minha avó, mas tá gostoso. Mas nenhum nunca será igual da sua avó, né, meu amor? Nenhum. Nem da sua mãe é igual. Da minha mãe não é igual. Eu nem me atrevo a fazer bolinho de bacalhau. Nem lá em Portugal eu encontro um melhor que o da minha avó. Agora eu vou usar um azeite português aqui no meu bolinho de bacalhau. Infelizmente não é aquele rosmaninho, né, que a gente tá acostumado. Mas tá voltando, tá chegando aqui. Mas tá chegando um rosmaninho daqueles do top, hein? Do ouro. O rosmaninho é um azeite de trás dos montes, é muito bom. Pra mim, um dos melhores que eu já experimentei. A gente deu uma pausa no galo e estamos usando agora só o rosmaninho e estamos gostando muito. Então a galera aí de trás dos montes, ó, rosmaninho é top o azeite, hein? Depois do bacalhau, um prato genuinamente português, né? O bolinho de bacalhau. Lá no norte de Portugal, no Porto, chama-se pastel de bacalhau. Nós pedimos um prato genuinamente brasileiro, que é o churrasco misto. Já tô com fome. Já pode experimentar já, meu amor. Então pega vou aí. experimentar aqui, ó. Tem vem com molinho a campanha, farofinha que não pode faltar.
faltar no churrasco. Nunca. Farofa não pode faltar em nenhum churrasco. Já vem a picanhazinha com aquela gordurinha suculenta. É aquela top. Vou primeiro experimentar a linguiça calabresa, que tem muito tempo que eu não como isso. Uma boa, né? Uma boa que a gente comeu na praia, lá de Arraial do Cabo. Mas aquela não tá muito boa, não. Essa tá boa, que aquela tá com a gordura muito velha, o óleo velho não fica bom. E agora eu vou comer esse pedacinho de picanha aqui, que isso aqui é picanha mesmo, hein? E ó, a gente descobriu que aqui tem francesinha, pica-pau, moeta de bacalhau. A gente vai ter que voltar aqui de novo, hein, amor? Tem as especialidades portuguesas todas aqui. É claro que a gente vai voltar aqui para prestigiar novamente, né? Vale muito a pena comer aqui no Armazém da Passagem. A dona é uma portuguesa que vive aqui no Brasil já há 11 anos. Ela fala com um sotaquezinho ainda, mas ela praticamente já fala português do Brasil. É lá do Porto, lá do norte. Ela é do norte do Porto e para quem nunca experimentou uma francesinha, aqui tem francesinha. Então é uma boa pedida passar aqui no Armazém da Passagem. Chegamos aqui do outro lado de Cabo Frio, atravessamos o canal e vamos agora visitar a Rua dos Biquínis, a famosa Rua dos Biquínis. A famosíssima Rua dos Biquínis. Vamos comprar uns as biquínis. Mulheres gastam o seu dinheiro. Ela tá com medo, ela tá pensando que tá em Portugal, saiu atravessando aqui a passadeira. Né? Foi não, amor? Ficou com medo? Eu biquei, lógico. A gente não é Portugal, não. Portugal a gente pode atravessar a passadeira que todo mundo para. Mas aqui é mais complicado. Já tem a lojinha das Havaianas aqui. As legítimas. Pô, essa aqui é maneira, essa aqui, hein? Eu gosto de Havaiana com desenho. Tá 25. Eu gosto dessa aqui, ó, original. Essa aqui é original. É quase. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Ó, meus amigos, essa aqui é a Havaianas original, né? Na época que a Havaianas era coisa de pobrinhas. Agora a Havaianas, né, é da elite. Tá gourmet. Tá muito gourmet. E aí, nada? Esses biquínis aqui estão muito europeus. Tá grande, né? O Não povo estão os europeu... biquínis brasileiros originais. Onde estão eles? Ó, tem uns aí, ó. Ah, aqui vai ter, hein? Será que tem aí? Não sei, de repente tem. Mas vamos dar um rolê aqui, porque aqui que é a rua mesmo. Opa, quase caiu. Aqui que é a rua mesmo. Ó, esse biquíni aqui é europeu, hein? Esse aqui é... É da Europa, esse veio direto da Europa. Não é marca brasileira mais. Tá tudo europeu lá, olha ali. Pô, aquela sunga assim não é sunga brasileira, porra. Meus amigos, olha só, isso aqui não é uma sunga. Isso aqui é um short. Isso não é sunga. Pô, eu saí da Europa e continuo na Europa aqui, pô. Não é possível. O que tá se passando? O que aconteceu? A moda mudou? A moda aqui no Brasil tá mudada porque os biquínis estão meio europeu, hein? Eu acho que a moda mudou, é a gente que tá desatualizado, entendeu? Porque a gente ficou 5 anos vivendo em Portugal, então a gente ficou desatualizado da moda praia do Brasil. Não, aí é brasileiro isso aí. Esse aqui é o original. Dá pra combinação, né? Pode comprar uma sunga pra ficar igual. É, amor, vai comprar uma Com sunga, uma sunga fica igual ao teu biquíni. a gente vai sair de igual assim, de par? Bora, vamos fazer isso. Então vamos. Não gostei muito da estampa, mas a gente pode procurar uma melhor, né? É, a gente pode procurar uma estampa melhor, é verdade. Bem, então essa aqui é a famosa Rua dos Biquínis. Vocês podem ver que só tem loja de biquíni, moda praia. Moda praia, no geral, né, tem sandálias de dedo, né, Havaianas, porque as Havaianas começou com a praia, né? Galera biquíni. Isso aqui é bonita, essa saída de praia aqui é linda. É meio assim, meio da burguesia, né? É, mas é bonita. É bonito, é bonito, é bonito. Ó, esse branco também tá legal. Não, branco não é legal porque branco suja. Não gostou desse? Não, branco não. E esse cor de pele? Não, esse aqui não
Não curto essas cores mais claras, entendeu? Porque vai ficando um tom meio cor de terra, aí não fica legal. Eu prefiro os biquínis assim mais coloridos, mais alegres. Ó, isso aí é bonitinho, isso aí. Essa Esse cor aqui aí fica legal. assim, né? A cor é bonitinha e é um biquíni tradicional brasileiro. De cor Daqueles que eu gosto de usar. de lacinho. É, tem o europeu também, mas... Não, esse aqui é o maior, né? Isso é um maiô meio estilizado, quase biquíni. É um maior bonito ele. Eu não A usaria, marca não vai tipo, ficar legal não, a marca de sol não vai ficar legal, mas tem pessoas que gostam. Exatamente. Cada esse é o um problema, usa né? o que gosta. Exatamente. Ó, tem um Photoshop aqui, ó. Vamos lá. Apesar de que ele é meio grande, assim, não é muito meu estilo, não. Mas a cor é muito bonita. Eu gostei da cor. Ah, esse aí dá baratinho, dá R$ 40 esse biquíni aí. Eu acho que é o conjunto, né? Se for um conjunto de R$ 40, tá muito barato. Uma promoção, né? ó, 2 conjuntos lisos por R$ 100 no Pix e no dinheiro. Ah, no Pix no E dinheiro. os canelados estão 150. Ok. É, então você vai ter que ir lá tirar dinheiro. Eu não tenho dinheiro, amor. Eu não tenho nem Pix. Eu não uso Pix. Eu só uso MBWay. Mas você sem dinheiro, né? Paga pra mim um biquíni, vai. Ó, tem do Vascão. Vamos comprar uma caneca do Vascão. Ah, então compra uma do Vasco, uma do Fusão, pronto. Tá bom. Mas você já tem do Fluminense, porra. O do Você Vasco. também tem a do Vasco. Mas eu tô com em falta aqui. A minha do Vasco tá lá em Portugal. A minha Ó, também. tem mais aí, ó. Saída de praia por R$ 59,99. Maiô por R$ 59,99. É, tá, olha. Agora a gente tá achando os preços mais em conta. Biquinho, ó, 60. 60? Tá barato. Tá barato. Mas eu acho que eu vou pegar aquele coral lá mesmo. Gostou dele? É, se você... Eu achei maneiro. Também, olha isso aí, esse coloridinho. Esse lilás aí é também maneiro, ó. 2 por 150. O lilás fica bem na sua pele, amor. Se achar um de cortininha, vai que tem. Tá bom na minha pele? Eu acho que fica. E você? O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Pronto, a Luciane já recompôs o seu estoque de biquínis. Não, ainda faltam pelo menos uns 7. Foi baratinho, né? Foi quantos biquínis, meu amor? É, um foi 140, um muito bonito, a estampa linda, e o outro foi bem baratinho mesmo. Esse foi R$40, R$39,99. E é assim, laranja bem chamativo. Né? É um marca-texto. Isso, é um marca-texto. E pra cor que eu tô agora, combina bastante. E então, você que estiver aqui no Cabo Frio, não deixe de dar uma passadinha aqui na Rua dos Biquínis. exatamente, prestigiar aqui a Rua dos Biquínis e ter preferência sempre para as lojas que são de fábrica Locais, né? locais. Produtos Exatamente. locais. Tem sempre que ajudar a movimentar a economia local. E eu Exatamente. faço a minha parte. Eu vou procurar um barzinho para tomar uma cervejinha, que é do Brasil. Brahma, Antártica, Boêmia. Eu tô fora de Heineken. Esse povo que bebe Heineken aí não sabe o que é bom. Mas ó, você também já tá fazendo a sua parte, amor, porque você me deu os biquínis. Isso aí. Obrigada. E depois das compras, agora estamos aqui na praia. Aqui à minha direita é a Praia das Dunas, onde não tem estrutura, não tem quiosques. E é só as dunas aqui na frente. E aqui do lado esquerdo tem a Praia do Forte, onde a gente tem mais bares, restaurantes. Mais estrutura, né? Muito mais estrutura. Se você olhar para lá, ó, tem um mar de gente. Tá nem sol, hein? Mas tá 30 graus aqui, sem sol, cheio de gente na praia. E como dá pra perceber, aqui na Praia das Dunas, a faixa de areia, ela é gigantesca. E por muito que não tenha a estrutura que tem a Praia do Forte, sempre tem um lugarzinho que vende alguma coisa aí pra você comer e tudo mais. A única coisa que me deixa um pouco triste aqui, e em Arraial também tinha, é a quantidade de lixo que a gente encontra aqui na praia. É uma quantidade muito grande de lixo e você às vezes tem que ficar pulando. Isso é muito triste, né? Porque a praia deveria ser de todos. E
Esse lixo assim, não dá vontade de ficar aqui. O Léo vai fazer as honras de entrar na água. Tá boa a água, amor? Pô, essa aqui tá geladinha, hein? Tá fresca, deve ser aquela parte da corrente que vem da Antártica. Pô, essa tá geladinha, hein? Mais gelada que a palma de vacina. Não, aí não. Bom mergulho. Particularmente, eu não gosto muito aqui da praia de Cabo Frio, porque você, ó, pode observar, anda, a água não sai nem da barriga. Caramba, Cabo Frio é conhecida por esse nome, por ser muito frio e a água é fresca. a água tá friazinha hoje. Tá fresca aqui. Eu diria que se eu não tivesse vivido 5 anos em Portugal, eu ia dizer, a água tá gelada. Não, ela tá gelada pra quem é daqui. Hoje pra mim não tá mais gelado. Então, é isso que eu tô Tô falando. acostumado já. Se eu não tivesse vivido 5 anos em Portugal, eu diria que a água tá gelada. E aqui a beleza da praia, aqui, ó, a Praia das Dunas, ali é só 20 dunas ali. É. Você vai daqui até a Praia do Pontal, onde nós estamos hospedados no camp, porque pela orla chega lá também. Chega lá, exatamente. O problema é que tá armando um temporal aqui. Já vai chover. Já teve Já, chuva já. hoje à noite, provavelmente teremos chuva hoje também. Choveu ontem, né? Quer dizer, Isso, ontem Essa amanheceu madrugada, com né? chuva e daqui a pouco deve vir novamente chuva. Deve vir mais chuva Mas é por isso, aí. essa época aqui no Brasil é uma época de chuva. É uma época de bastante chuva, né? E março é as últimas chuvas que tem. Janeiro são chuvas fortes, porque é aquele calor durante o dia, sol 40 graus, e chega à noite. Tem aquele pancadão de chuva que é muita água caindo do céu. Exatamente. Mas esperemos que isso não aconteça nesse ano. Pode chover depois de fevereiro. É, depois de fevereiro. Depois de Março. fevereiro. E as chuvas de março. Isso, que as águas de março fecham o verão, né? Já diria a música de Elis Regina. Agora é minha vez de dar um tibumzinho, né? Porque eu também sou filha de Deus, né? E a água, essa água aqui é a mais gelada que a gente pegou desde que a gente chegou aqui no Brasil. Mas mesmo assim ela tá muito suave, assim, de entrar. Nem tá muito complicado. Como a gente disse, essa praia aqui, né? Mais pra lá, assim, a Praia das Dunas, porque tem muitas dunas pra chegar até lá. Quer dizer, até aqui a praia, né? Tem muitas dunas que você tem que passar até chegar na praia. Que você anda. Olha isso, eu vou mostrar pra vocês. Anda, o Léo tá lá embaixo. Você anda muito até chegar no nível razoável. Eu ainda tô aqui, ó. Ó, muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Muito bom. Eu vou baixar aqui um cadinho, depois de passar essa onda aqui, vou baixar assim mais ou menos até a altura do peito. Porque eu também não posso baixar muito. Bom, mas tá uma onda atrás da outra. Tá complicado aqui, eu baixar. Vamos ver se depois dessa. Se depois dessa dá, hein? Depois dessa dá. Que maravilha! E olha pra lá. Olha quanto espaço aqui que o mar vai avançando, né? Porque agora eu acho que a maré tá até esvaziando um pouco. Mas a maré foi até lá em cima. Mas mesmo assim, olha quanta faixa de areia que tem ali. E toda aquela vegetação que tem assim nas dunas são as vegetações nativas que tem aqui da região, né? De toda essa região dos lagos aqui, toda ela tem essa vegetação característica dessas praias daqui.
E a água tá quentinha, hein? A água tá excelente. E na praia, que não dá um mergulho decente, né? Ou como dizem os nossos amigos portugueses, não dá um mergulho de jeito, não faz sentido, não é verdade?